Ao longo da história do cristianismo, as profecias bíblicas geraram inúmeros estudos, debates e interpretações, muitas vezes cercadas de polêmicas. A tentativa de associar os escritos proféticos do Antigo e do Novo Testamento a eventos históricos específicos sempre acompanhou o povo de Deus desde os primórdios da Igreja. Em momentos de grandes crises ou transformações sociais, a expectativa de que certos acontecimentos contemporâneos se encaixassem perfeitamente nas profecias bíblicas ganhou força. Não é raro ouvir, em círculos evangélicos e até mesmo em livros ou filmes cristãos, a sugestão de que determinadas nações estão claramente representadas em passagens escatológicas, como as descritas no livro de Daniel ou no Apocalipse. Nesse contexto, os Estados Unidos frequentemente surgem como alvo de especulações. Alguns intérpretes, adeptos de uma visão futurista das Escrituras, acreditam em encontrar sinais e alusões ocultas a essa nação nos textos bíblicos. Para eles, a Bíblia conteria um código que prevê eventos modernos específicos, e como os Estados Unidos são a maior potência mundial da atualidade, sua presença na escatologia cristã seria inevitável. A ideia de que os Estados Unidos desempenham um papel central no fim dos tempos se popularizou especialmente no século XX, impulsionada por diversas obras que abordam a profecia de forma literal e sensacionalista. Com isso, presidentes norte-americanos e figuras poderosas do país passaram a ser especulados como possíveis anticristos. Mas será que essas interpretações fazem sentido? Qual seria, de fato, o papel dos Estados Unidos nas profecias bíblicas? É isso que vamos explorar a partir de agora neste vídeo. Para compreender essa questão, é fundamental analisar a natureza da literatura profética bíblica. Na Bíblia, o termo profecia não se refere exclusivamente a previsões do futuro. Boa parte das profecias do Antigo Testamento tratava de questões políticas, sociais e religiosas do próprio contexto de Israel, Judá e das nações vizinhas. Profetas como Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel frequentemente anunciavam juízos divinos contra impérios como Assíria, Babilônia, Egito, Tiro e Sidom. Entretanto, em outras ocasiões, eles apresentavam um panorama escatológico mais amplo, apontando para a vinda do Messias e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. No Novo Testamento, encontramos no Apocalipse, nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses e nos discursos de Jesus, como o sermão escatológico de Mateus 24 e Marcos 13, ensinamentos sobre os eventos finais. Porém, a interpretação dessas passagens varia conforme as diferentes escolas escatológicas. Embora todas concordem que a história converge para o retorno de Cristo, há divergências sobre como e quando isso ocorrerá. Dentro da tradição cristã, 4 correntes escatológicas se destacam: amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Essa última vertente, surgida com mais força no século XIX, é a que mais frequentemente associa eventos modernos e nações específicas às profecias bíblicas. Sua leitura das Escrituras é mais literal e futurista, interpretando a maioria dos eventos proféticos como acontecimentos iminentes que precedem a volta de Cristo. Apesar de ser a linha escatológica mais recente, o pré-milenismo dispensacionalista se tornou amplamente influente, a ponto de muitos cristãos adotarem seus conceitos sem sequer conhecer o termo. Essa visão divide a história em diferentes dispensações, períodos nos quais Deus lida com a humanidade de formas distintas.
A popularidade do dispensacionalismo cresceu nos Estados Unidos no início do século XX, impulsionada pela Scofield Reference Bible, que apresentava notas interpretativas associando profecias a eventos futuros de maneira literal. Além disso, no decorrer do século XX, obras como The Late Great Planet Earth e a série Left Behind, conhecida no Brasil como Deixados para Trás, ajudaram a disseminar essa visão escatológica. Essas produções faziam conexões diretas entre previsões bíblicas e acontecimentos políticos modernos, reforçando a ideia de que os Estados Unidos desempenhariam um papel fundamental no cenário do fim dos tempos. Com isso, muitas teorias surgiram sugerindo que, devido à sua relevância militar, econômica e à forte influência cristã, os Estados Unidos estariam destinados a desempenhar um papel de destaque antes ou durante a Grande Tribulação. Embora nem todos os dispensacionalistas compartilhem essa perspectiva, a associação entre os Estados Unidos e as profecias bíblicas é mais comum entre os seguidores dessa linha escatológica. Diante dessa perspectiva, muitos intérpretes tentaram associar os Estados Unidos a passagens proféticas que originalmente não mencionam essa nação de forma direta ou implícita. Algumas teorias sugerem que a Babilônia descrita no livro de Apocalipse, por sua grande influência global e poder econômico, seria uma referência velada aos Estados Unidos. Outros tentaram encaixar a América nas visões proféticas de Daniel sobre os impérios mundiais. No entanto, essas interpretações enfrentam um problema sério. Elas partem de uma leitura anacrônica da Bíblia. Isso significa que estão aplicando textos antigos a contextos modernos de maneira forçada, ignorando o cenário histórico e cultural no qual essas profecias foram originalmente reveladas. As profecias bíblicas foram escritas para povos específicos e dentro de um contexto que fazia sentido para os leitores da época. Isso não quer dizer que elas não tenham implicações futuras, ou que não revelem aspectos do plano divino para a humanidade, mas significa que é preciso ter cautela ao tentar encaixar nações modernas nesses textos sem uma base sólida. Além disso, a Bíblia nunca coloca nenhuma nação específica como protagonista do fim dos tempos, além de Israel. Profecias escatológicas falam sobre o ajuntamento das nações, sobre um governo mundial e sobre um líder que se levantará contra Deus e seu povo. Mas não há qualquer menção clara ou direta aos Estados Unidos ou a qualquer outra nação moderna como peça central do desfecho da história. Isso não significa que os Estados Unidos não possam desempenhar um papel relevante nos eventos que antecedem a consumação dos tempos. Afinal, essa é uma nação com grande influência política, econômica e até mesmo religiosa. Mas qualquer afirmação categórica sobre o papel dos Essequias e Moicas no fim dos tempos deve ser vista com muita cautela. O verdadeiro foco das profecias bíblicas não está em identificar quais países terão maior ou menor importância nos últimos dias. O propósito principal das escrituras proféticas é apontar para Cristo, para a redenção da humanidade e para a soberania de Deus sobre a história. Muitas vezes, ao nos fixarmos em especulações sobre nações específicas, corremos o risco de desviar nossa atenção do que realmente importa: estar preparados espiritualmente para o retorno de Cristo, independentemente dos cenários geopolíticos envolvidos. Portanto, ao estudarmos as profecias bíblicas, devemos buscar discernimento e equilíbrio, evitando cair em teorias sensacionalistas que, na maioria das vezes, geram mais medo e confusão do que crescimento espiritual. E você,
O que acha sobre esse assunto? Já ouviu falar de interpretações que colocam os Estados Unidos nas profecias bíblicas? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos como este.